Olá, eu sou a aluna Valéria Cristina de Castro, da Faculdade Uninter, do Polo de Barracão, Paraná, RU 2378270, do curso de Pedagogia. E hoje eu estou aqui para mais um vídeo referente ao meu estágio híbrido da educação infantil. Hoje, então, eu estou com um assunto muito importante, que é sobre a educação inclusiva na educação infantil. Um tema muito abrangente que nos últimos anos tem sido um assunto muito discutido no meio da educação como um todo, né? Que é a inclusão da criança portadora de deficiência intelectual na educação regular, né? Então, educação inclusiva na educação infantil. Inclusão, deficiência intelectual. Antes de falarmos sobre o que é a educação inclusiva, é necessário compreendermos a diferença entre ela e a educação especial. A educação especial é uma modalidade de ensino que tem a função de promover o desenvolvimento das habilidades das pessoas com deficiência e que abrange todos os níveis do sistema de ensino, desde a educação infantil até a formação superior. Ela é responsável pelo atendimento especializado ao aluno e ao seu público-alvo são os alunos com algum tipo de deficiência auditiva, visual, intelectual, física ou múltipla, com distúrbios de aprendizagem ou com altas habilidades superdotadas. Já a educação inclusiva é uma modalidade de ensino na qual o processo educativo deve ser considerado como um processo social, em que todas as pessoas com deficiência ou não têm o direito à escolarização. A inclusão de crianças com necessidades especiais na escola é direito garantido por lei. No entanto, muitas pessoas ainda acreditam que o aluno com deficiência intelectual é capaz de aprender, o que não é verdade. Ou melhor, é incapaz de aprender, o que não é a verdade. Ainda que as crianças com DI tenham atrasos cognitivos, elas são capazes de aprender desde a escola e os professores considerem suas dificuldades. A deficiência intelectual é um transtorno do desenvolvimento. As crianças com DI apresentam um nível cognitivo abaixo da média para a idade. Dessa forma, podem ter dificuldades de adaptação e demorar mais para aprender e se alfabetizar do que outras crianças da mesma idade. As crianças com deficiência intelectual têm dificuldades nas interações por não compreendem bem os códigos sociais. Geralmente, são muito dependentes dos pais ou de pessoas adultas que lhes ajudam a decifrar os sinais sociais. Dessa forma, a inclusão desses alunos na escola requer adaptações nas práticas pedagógicas. Vamos saber mais? Então aqui nós vamos conhecer um pouquinho mais, adentrar mais nesse mundo da deficiência intelectual, para a gente entender um pouquinho mais o que é a deficiência intelectual. Então, conceito de inclusão. A inclusão é atender aos estudantes portadores de necessidades especiais nas vizinhanças das suas residências. É propiciar a ampliação de acesso desses alunos às classes comuns,
propiciar aos professores da classe comum um suporte técnico, é perceber que as crianças podem aprender juntas, embora tendo objetivos e processos diferentes, é levar os professores a estabelecer formas criativas de atuação com a criança portadora de deficiência e propiciar um atendimento integrado ao professor de classe comum. E o conceito de inclusão? A inclusão não é levar a crianças classes comuns sem o acompanhamento do professor especializado, então isso é uma coisa que não é inclusão. Não é inclusão ignorar as necessidades específicas da criança. Não é inclusão fazer as crianças seguirem um processo único de desenvolvimento ao mesmo tempo e para todas as idades. Não é inclusão extinguir o atendimento de educação especial antes do tempo, esperar que os professores de classes regulares ensinem as crianças portadoras de necessidades especiais sem um suporte técnico. Então, isso são coisas que não são a inclusão. O público da educação especial são alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Nesses casos, os alunos que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino comum, segundo o MEC 2008. O que é a deficiência intelectual, então? Pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva costumam apresentar dificuldades para resolver problemas, compreender ideias abstratas, como as metáforas, a noção de tempo e os valores monetários. Estabelecer relações sociais, compreender e obedecer às regras. E realizar atividades cotidianas como, por exemplo, as ações de autocuidado. A capacidade de argumentação desses alunos também pode ser afetada e precisa ser devidamente estimulada para facilitar o processo de inclusão e fazer com que a pessoa adquira independência em suas relações com o mundo. As causas são variadas e complexas, sendo a genética a mais comum, assim como as complicações perinatais, a má formação fetal ou problemas durante a gravidez, a desnutrição severa e o envenenamento por metais pesados durante a infância também podem acarretar problemas graves para o desenvolvimento intelectual. A inclusão do aluno com deficiência. Ainda que a teoria da inclusão seja essencial, na prática, os professores enfrentam desafios diários para garantir o aprendizado das crianças com deficiência intelectual. É muito importante desenvolver um plano de aula que considere as características do aluno. As crianças, tenham elas necessidades especiais ou não, aprendem melhor quando encontram o significado do que está sendo ensinado. Ainda que seja um desafio considerar cada aluno em seu plano de aula. Tente fazer isso o máximo que conseguir, nem que seja uma vez por semana. O professor precisa acreditar na capacidade do aluno com deficiência intelectual de superar seus limites, conhecer seu aluno, saber quem é ele, do que gosta e do que não gosta,
suas habilidades e dificuldades. É a forma mais fácil de dar sentido ao seu aprendizado. Outro ponto importante da inclusão de alunos com deficiência intelectual é a importância de criar formas de ensino que envolvam as emoções. Ou seja, descobrir o que o seu aluno gosta e o que ele não gosta, e usar esse conhecimento para propiciar experiências de ensino agradáveis para ele. Como lidar com alunos com deficiência na escola? Segundo o psicopedagoga especialista em inclusão Daniela Alonso, as limitações impostas pela deficiência dependem muito do desenvolvimento do indivíduo nas relações sociais e de seus aprendizados, variando bastante de uma criança para outra. Em geral, a deficiência intelectual traz mais dificuldades para que a criança interprete conteúdos abstratos. Isso exige estratégias diferenciadas por parte dos professores, que diversifica os modos de exposição das aulas, relacionando os conteúdos curriculares às situações do cotidiano e mostra exemplos concretos para ilustrar ideias mais complexas. Para a especialista, o professor é capaz de identificar rapidamente o que o aluno não é capaz de fazer. O melhor caminho para se trabalhar, no entanto, é identificar as competências e habilidades que a criança tem, propor atividades paralelas com conteúdos mais simples ou diferentes. Não caracterizam uma situação de inclusão. Inclusão segundo a BNCC. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC 2017, compõe a Política Curricular Nacional, no sentido de estabelecer a necessidade de cada ente federado elaborar ou reelaborar seus currículos, e a partir disso que cada instituição escolar possa elaborar seu projeto político-pedagógico ou sua proposta pedagógica, no sentido de considerar as necessidades, os interesses e as potencialidades de cada estudante. A organização do trabalho pedagógico, considerando o cotidiano escolar, precisa se materializar de forma a promover a equidade, reconhecendo que as necessidades dos estudantes são diferentes. Portanto, que as práticas pedagógicas precisam ser diferenciadas para que possa possibilitar a inclusão de todos. Diante da responsabilidade em realizar um planejamento com foco na equidade e assim promover práticas educativas inclusivas, implica no compromisso em reverter situações ainda existentes em vários contextos educativos, em relação à situação da exclusão histórica, que deixam à margem as pessoas com deficiência. É importante mencionar que a BNCC faz referência à educação necessária para as pessoas com deficiência, apenas uma vez em sua introdução, ao mencionar a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência,
que se caracteriza no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem por base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi assinada em Nova York em 30 de março de 2007, da qual o Brasil é signatário, e que se estabelece o compromisso de os Estados parte garantirem às pessoas com deficiência um sistema educacional inclusivo em todas as etapas da modalidade da educação. E para atenderem a esse compromisso, o Brasil publicou o Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, e o Decreto Executivo número 6.946, de 25 de agosto de 2009, que passou a ter status de norma. Portanto, é preciso pensar em uma educação que cuida, acolhe e que busca incluir a todos, compreender a existência de um paradigma na concepção dos direitos humanos, que envolve a igualdade e as diferenças como valor indissociáveis, o que se relaciona com a ideia da equidade. Sendo assim, as DCN 2009 destacam que a educação voltada para os estudantes com deficiência deve se guiar pelos princípios éticos, políticos e estéticos, assegurando: 1. A dignidade humana e a observância do direito de cada estudante de realizar seus projetos e estudos de trabalho e de inserção na vida social com autonomia e independência. 2. A busca da identidade própria de cada estudante, o reconhecimento e a valorização das diferenças e potencialidades, o atendimento às necessidades educacionais no processo de ensino e aprendizagem, como base para a constituição e ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, habilidades e competências. O desenvolvimento para o exercício da cidadania, da capacidade, da participação social, política e econômica e sua ampliação, mediante ao cumprimento de seus deveres e o usufruto de seus direitos. Brasil, 2009, página 42. Isso implica em pensar e realizar ações para tornar realidade a inclusão de todos no processo educativo, em meio às práticas cotidianas do contexto educativo, oportunizando que os estudantes com deficiência sejam enxergados como seres potentes, constituindo sua identidade e se sentindo parte da sociedade, possibilitando seu acesso a processos de constituição de conhecimento como garantia dos direitos fundamentais do ser humano. A BNCC e a educação inclusiva. A Base Nacional Comum Curricular é um grande avanço para a educação brasileira, pois abre oportunidades para a educação mais inclusiva, que parta do olhar para o aluno e suas singularidades. Ela amplia as possibilidades para as
para que as escolas busquem novas alternativas para ensinar a todos. Sendo assim, dialoga com os princípios do desenho universal para a aprendizagem, que são: qual a importância do preparo para a inclusão escolar? Uma escola com características saudáveis está preparada para receber qualquer tipo de estudante. É importante que as pessoas com deficiência se sintam acolhidas e inseridas de forma natural às rotinas e métodos de ensino. Proporcionar diversos meios para a aprendizagem, proporcionar diferentes formas para a expressão do que foi aprendido, manter a motivação e permanência dos estudantes. O objetivo, então, da inclusão. O objetivo da inclusão, da educação inclusiva, é incluir todas as crianças com necessidades especiais nas escolas regulares, ainda que existam ainda muitos desafios que precisam ser superados. A inclusão do aluno com deficiência intelectual requer adaptações curriculares ou mesmo das práticas pedagógicas para que sejam efetivas. É o objetivo da educação inclusiva também permitir que esse aluno tenha liberdade e autonomia, aprendendo a agir com naturalidade, tanto no ambiente escolar quanto fora dele. Para alcançar esse objetivo, o diálogo com a família é necessário e contribui para a percepção das dificuldades e vitórias. A essência do pensamento da inclusão está na aceitação da diversidade e na busca da equidade. Mais especificamente, o termo educação inclusiva se refere à colocação de aluno com necessidades especiais nas escolas regulares e a fornecer-lhes uma educação de qualidade dentro do processo educacional que atende aos alunos comuns. O que é uma escola inclusiva? É uma escola comum ou regular, que acolhe todos os tipos de alunos, independente das diferenças. Nela, são criadas situações que favoreçam e respeitem os diferentes ritmos e estilos de aprendizagem do aluno. São realizadas ações como a presença de um segundo professor na sala, tenha ele formação específica ou básica, ou de um estagiário com o intuito de dar apoio à equipe pedagógica. O acompanhamento do trabalho do professor é fundamental para dar a ele o suporte que ele necessita. Na escola inclusiva, todas as propostas que orientarão as atividades escolares e as interações dos educadores relativas à inclusão estão registradas em seu projeto político-pedagógico, a PPP. Nele, ficam estabelecidas quais redes de apoio serão necessários para o atendimento aos alunos com deficiência.
A escola deverá fornecer ao aluno os recursos diferenciados indispensáveis ao seu aprendizado, como adaptação física do ambiente escolar, professores especializados ou aceleração de conteúdo. Dependendo do caso, o aluno, além de frequentar a escola regular inclusiva, também deverá frequentar no contraturno uma escola especial, que funcionará como um centro de apoio e complementação de sua formação, com a presença de profissionais especializados para isso. A inclusão escolar. O que é? A inclusão questiona não somente as políticas e a organização da escola especial e da regular, mas também o próprio conceito de integração. Ela é incompatível com a integração, já que prevê a inserção escolar de uma forma radical, completa e sistemática. Todos os alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de aula do ensino regular. Inclusão escolar. Por quê? A inclusão é uma inovação que implica um esforço de modernização das condições atuais da maioria de nossas escolas, especialmente as de níveis básicos, ao assumirem que as dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas resultam em parte do modo como o ensino é ministrado e de como a aprendizagem é concedida e avaliada. Quais são os desafios a serem enfrentados? A educação inclusiva ainda está em fase de implementação no Brasil. Por isso, são muitos os desafios a serem enfrentados. O maior deles ainda é a falta de preparo e capacitação dos professores para lidarem com os alunos com deficiência. O número de professores especialistas em Libras ou Braille, por exemplo, ainda está muito aquém do desejado. Muitas escolas públicas também não têm os recursos financeiros necessários para fazer adaptações ou comprar os equipamentos necessários às necessidades de seus alunos com deficiência. A educação inclusiva é mais do que é necessária para permitir que absolutamente todos tenham pleno acesso a uma formação escolar de qualidade. Os desafios são grandes, mas as iniciativas e a dedicação dos professores têm feito com que ela aconteça. E aqui deixamos uma frase, então, de Paulo Freire sobre a inclusão. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Paulo Freire. Então, para concluir esse vídeo de hoje, vou deixar aqui um videozinho, então, sobre a inclusão.